Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu trago um texto do dia 19 de junho de 2025 e o título é Altos e Baixos. Vamos lá. Nunca gostei muito de montanhas russas, afinal sempre tive medo de altura. Na adolescência, esse pavor me fez passar por situações terríveis para mim e hilária para os amigos destemidos. Com o passar dos anos, em alguns momentos, acabei por ter que criar coragem e enfrentar o desafio. Como toda mãe, quando necessário, a coragem e a força surgem de onde nem imaginávamos. E foi por conta da maternidade que acabei superando essa dificuldade e até mesmo me divertindo em algumas ocasiões. Em outras, porém, apenas enfrentei o medo e cumpri a missão. Pensando sobre isso de forma analógica, me vejo enfrentando também esse sobe e desce insano no movimento caótico dos tempos atuais. A vida oscila entre momentos de desânimo e confiança. Ora estamos cheios de fé e energia, ora cansados e cheios de dúvidas. É a montanha-russa do final dos tempos. Os dias intercalam uma infinidade de emoções contraditórias. Contudo, assim como uma mãe zelosa, seguimos cumprindo nosso papel da melhor forma possível, pois sabemos que essa é a tarefa que escolhemos e que vale cada minuto de incerteza, medo e insegurança. No final, valerá a pena. Estamos nos aperfeiçoando a cada novo enfrentamento, e cada passo vai se tornando mais firme, assim como o medo vai dando espaço para a leveza e até mesmo para a diversão. O tempo está muito acelerado e já cumprimos boa parte do trajeto. Embora tudo pareça assustador, o melhor a fazer é respirar fundo, jogar os braços para o alto e seguir aproveitando com o máximo de alegria as piruetas que ainda estão por vir. Em breve, chegaremos no final dos trilhos e, respirando aliviados, vamos nos lembrar sorrindo de toda a aventura incrível que foi participar desse momento histórico excepcional. Pagamos o ingresso, aceitamos o desafio, então só nos resta aproveitar a experiência. Boa diversão a todos. Bom, vamos lá. Bom, eu realmente sempre tive medo de altura. E aí passei assim por muitas situações assim até engraçadas, né? Porque na adolescência, por exemplo, eu tinha medo de altura, mas nem todo mundo tinha medo de altura, né? Então, e pior que assim, você tá com a turma de amigos, aí às vezes resolvem fazer alguma coisa, alguma. Lembro que uma vez resolveram, a gente saiu cedinho, né? Para ir, acho que chamava Pico da Bonilha, uma coisa assim, que era em São Bernardo. Que ia fazer um passeio lá, o pessoal ia escalar esse pico, né? E eu fui, mas assim, achando que, né, que ia ser uma trilha tal. E realmente foi uma trilha, mas assim, uma trilha super estreita, perigosa. Hoje eu fico pensando, e falo, meu Deus, como a gente é, como assim, né, adolescente é irresponsável, né? Porque foi perigoso, né? E assim, eu lembro que a gente fez um cordão e uma trilha estreitinha. E aí eu ficava pensando, meu Deus, né? O que eu tô fazendo aqui, né? Por que eu fui me meter nisso? Assim, morrendo de medo. E o pior é que teve uma hora que justamente eu escorreguei, fiquei pendurado, o povo me segurando. Olha, foi terrível. Teve também uma vez assim que a gente foi atravessar lá, que nessa época eu morava em São Bernardo, né, na adolescência, então, e para ir para passar de um bairro para o outro, que era do outro lado da Avenida Anchieta, da estrada, né, Anchieta ali, então tinha que cruzar pela passarela, e a passarela é muito alta e passa em cima, né, da pista. E foi assim, eu não consegui, eu travei no meio, assim, eu não conseguia nem ir para frente nem para trás. E eu sentei no meio da passarela porque eu não consigo sair daqui de onde eu tô. Aí tiveram que me ajudar, tal, assim foi. E o povo, e sabe como que é, né? Adolescente, fica zoando, tira o sarro e tal. E foi terrível.
E assim, foram várias as situações. E aí, né, depois que a gente tem filho, hoje mesmo eu estava comentando sobre isso, que em certas situações é impressionante como a gente faz coisas que a gente, em momentos de tensão, em momentos de necessidade, em algumas situações, a gente tira a força que a gente não pensa com lógica, a gente desliga a lógica e é por isso que a gente consegue fazer certas coisas que se a gente estivesse pensando de forma racional, a gente não conseguiria. Depois que passa é que você fala, meu Deus, como que eu consegui fazer isso? Não é? A gente ouve muitas histórias, né, de mães que levantam coisas que se elas não tivessem naquele momento de tensão, elas não teriam força para fazer. E isso já me aconteceu, né, algumas vezes. E, né, as crianças vai chegando numa idade que aí eu lembro que nas férias, né, chega as férias, você tem que ficar inventando coisa para fazer, né, para levar, para distrair a criançada. E E teve uma vez que tinha o Play Center, né? Que hoje não existe mais, né? Que era uma delícia. Que era um parque grande. E meu filho sempre foi muito aventureiro e aí ele quis ir numa montanha russa lá, que era um looping, que dava umas voltas assim. E eu falei, mas eu não vou mais nem a pau. Só que ele não podia ir desacompanhado pela idade dele. E tinha mais adultos, mas ninguém, não, eu não vou, não vou. E eu acabei tendo que ir, né? Olha, foi assim, foi pavoroso, porque a hora que o negócio começou a subir, e sobe, 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 eu ficava, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Meu, eu não vou aguentar, e não sei o quê. E assim, foi muito medo, muito medo, muito medo. E aí eu fechei o olho, porque eu falei, eu não quero nem ver isso daí. A hora que caiu, eu não quero nem ver. E só que quando ele dá as voltas assim, e eu estava de olho fechado e eu não sei se eu não percebo, você tem que ficar segurar, né, o pescoço e meio que deu uma, né, aquele efeito chicote, assim, sei lá. E aí tudo bem, passamos um dia no parque e tal. No dia seguinte eu não mexi o pescoço. Aí eu fui para o hospital e aí explicando, né, para o médico o que tinha acontecido e tal. Aí ele brincou e falou assim: ah, coisa de mãe mesmo, só mãe para fazer essas coisas, né? Então, assim, a gente acaba, em certas situações, é, achando coragem para enfrentar coisas, né? Os desafios da vida da gente. E aí teve outras, depois de muitos anos, em outras situações que a gente esteve, eu até acabei indo, né? Enfrentando de novo, né? A situação. E até perdi um pouquinho o medo, em algumas eu me diverti, mas as que são muito altas para mim não dá, né? É, que aí depois eu acabo ficando tão apavorada que você não aproveita a diversão, né? Então, aí teve algumas outras que eu fui. E até foi divertido e tal. Até gostei. Mas foi assim, né? Eu fui enfrentando isso, porque também eu queria participar, né? Daquele momento de diversão, de viagem, de férias, porque a gente acaba criando memórias, né? Nesses momentos, e é o que a gente vai deixar, né? Também de legado, né? Os nossos exemplos, as boas memórias, né? Dos bons momentos e tal. E, e aí, pensando nisso, a gente vê que a vida da gente também, né, é assim. E atualmente a gente está passando por um momento assim de tanta confusão no mundo, né? Muita confusão, muito conflito no mundo, no nosso país. E a gente às vezes tem horas que você para e olha e fala, nossa, mas né, desanima, você fala. Quando a gente acha que a coisa está melhorando, aí vem e acontece outra situação é, que é difícil, né? Outras. É, você olha assim, do que está acontecendo, você fala, já era para estar melhorando a coisa e parece que as pessoas estão regredindo, parece que o mundo tá piorando, está ficando tudo mais caótico, realmente está, né?
Mas é o que eu já falei aqui outras vezes, né? Que justamente, né, uma faxina, para você fazer uma boa faxina, você precisa tirar tudo do lugar. Então você precisa bagunçar tudo antes. E a gente está passando por esse momento, né? Aquela noite mais escura que antecede o amanhecer. Mas tem horas que é cansativo, que desanima, né? Até mesmo depois, você está fazendo uma baita de uma faxinona, você tira tudo do lugar, aí você começa a fazer, na hora, no começo você está no maior pique, de repente você olha e fala assim, meu Deus, olha quanto falta ainda, olha tudo que eu tenho que pôr no lugar, olha que bagunça. Aí você dá aquela desanimada, mas depois você pensa, nossa, mas a hora que eu organizar e que estiver tudo limpinho, cheirosinho, nossa, é tão gostoso, né? Dá uma sensação tão boa, né? De vitória, né? De conquista e de bem-estar na gente, de estar num lugar que a gente conseguiu, né? Botar ordem, organizar, vencer a preguiça, vencer o desânimo. Então, e é isso que a gente está fazendo agora. E é a mesma coisa, assim, a gente está passando por um momento de muitos altos e baixos, energeticamente, emocionalmente, e é normal, porque tem horas que realmente é tanta coisa que a gente está enfrentando que bate aquele desânimo, né? A hora que você dá aquela sentadinha, você fala, ai meu Deus, olha quanto falta, mas dali a pouco você recobra energia e vai, vamos lá, de volta. E é isso. E assim como num parque, numa montanha russa, né? Que você sobe, desce, sobe, desce. Então, assim, você pode subir com aquele medinho, mas se você enfrentar, de repente você pode até se divertir. Como nas outras vezes que eu fui, que dá aquele medo, né? A hora que o negócio está subindo, mas depois acaba ficando divertido nas descidas e do povo gritando, e você acaba se divertindo com as outras pessoas. E porque você percebe, né, assim, que você tá ali vivendo um momento que tá com pessoas que você gosta e que tá criando ali mais vínculos, né, apertando mais os laços, né, porque tá criando ali aquela sintonia e aquela alegria e então criando aquele momento que vai ficar, né, guardado, que a gente vai relembrar, que a gente vai dar risada. Então é o que a gente está vivendo agora. Então, a gente está tendo os altos e baixos. Então, o que eu quis trazer com essa figura da montanha russa é da gente tentar, no máximo de tempo que a gente possível, né? A gente conseguir tentar vivenciar essa experiência da forma mais divertida, assim, né? Com mais leveza, né? Sair do desespero, daqueles momentos mais difíceis, vamos dizer, né? No meu caso, é a subida, né? Porque eu tinha medo de altura. Tem gente que tem mais medo da hora que desce, né? Então, aproveitar, né? Conseguir se equilibrar nesses altos e baixos e aproveitar aí a diversão, encarar isso como um momento necessário que a gente tem que passar para justamente depois que a gente passa, né? Você está na montanha russa, você sobe, desce, aí tem hora que dá medo, tem hora que é divertido, mas aí depois que o carrinho para, né, no final, que todo mundo sai, é que a gente se sente aliviado e lembra, né, nossa, você viu aquela parte, a hora que virou, olha que legal que foi, o outro fala, ah, gostei mais dessa, e não sei o que. Então, aí você vai lembrar que aquilo vai ficar na memória da gente como algo, né, uma aventura que foi, que teve seus altos e baixos, teve os seus bons e maus momentos, mas que valeu a pena no final, né? Que no final sobra justamente aquela memória, aquele momento, né? Que premia tudo, né? E é assim também o que a gente está passando agora, né? Assim, também como numa gangorra, que você está no alto, está no baixo, está no alto, né? Sobe e desce, e vai também aí, né? Se divertindo e tentando tornar as coisas, né? Tudo isso que a gente está vivendo, todo esse caos, uma coisa mais leve,
né? Superar, tentar superar esses desafios, às vezes até a gente se distanciar um pouco do. É como se você, por exemplo, tivesse. Por que você tem medo, né? Quando está subindo na montanha russa, por exemplo, que no meu caso. É porque o medo aquele pavor de estar lá no alto, né? É de você, porque você se sente sem segurança nenhuma, né? É o medo da queda. E é o que a gente está vivenciando aqui. Tem momentos que a gente fala, nossa, mas a gente acha que a gente não tem como. Parece difícil ultrapassar aquelas situações. E parece arriscado também em alguns momentos. Parece que a gente vai sofrer as consequências de tudo isso que está acontecendo. Mas hoje eu entendo que assim, eu acho que muitas pessoas estão sendo, de uma certa forma, privadas, né, de algumas consequências aí. A gente vê que, inclusive, esse movimento que eu percebo da mudança de muita gente saindo dos grandes centros, tomando essa decisão. Às vezes elas nem sabem por quê, mas é como se fosse um chamado e elas vão seguindo, né? O coração delas vão saindo. De uma certa forma, é como se elas estivessem sendo guiadas justamente para estarem longe, né? Sendo afastadas de certas situações mais conflituosas. E então eu acho que a gente conta aí, né, com uma proteção, como se a gente, como a proteção que a gente tem nessas montanhas russas, né? Além do cinto, aquelas barras, então assim, a gente tem essa proteção, a gente tem que contar, né, confiar que a gente tem essa proteção e que a gente vai passar por todos esses movimentos, pelos altos, pelos baixos, pelos loopings, e que no final vai valer a pena e a gente vai olhar para trás, né? Para todo o movimento que a gente passou, de uma forma, vendo aquilo como uma grande aventura e inclusive divertida. Então é isso que a gente tem que pensar agora, que realmente a gente está passando por situações que às vezes realmente desanima, né? A gente, eu mesmo recentemente, ultimamente, assim, tem horas que eu começo a questionar muito. Isso não é ruim, né? Porque quando a gente começa a fazer questionamentos, a gente consegue ir analisando tudo que está acontecendo e é justamente levando a gente a essas reflexões do que realmente, se a gente tem que temer algo, se a gente não tem que temer, ou se a gente tem que criar coragem e enfrentar os desafios aí que estão surgindo, não que sejam desafios diretamente para nós, mas assim, as coisas que acontecem no mundo muitas vezes nos afetam emocionalmente. Apesar de não nos atingirem fisicamente, emocionalmente são provações para a gente também, né? Principalmente as pessoas que têm empatia, que esperam que a gente esteja, né, caminhando para um momento, para uma humanidade melhor, para uma evolução, e a gente vê certas coisas acontecendo e às vezes você desanima, você questiona, mas será que realmente as coisas são do jeito que eu acho que são? Será que realmente eu estou no caminho certo? Então a gente faz esses questionamentos e são importantes justamente até para a gente acabar analisando todo o contexto e acabar entendendo que realmente alguns movimentos, por mais caóticos que pareçam, são necessários, né? Porque isso está fazendo com que muitas coisas sejam expostas, muitas máscaras caiam e muita verdade venha à tona. Então, infelizmente, a gente já esperava que algumas revelações teriam que vir de uma forma que precisasse sacudir demais as pessoas para que elas acordassem. E é o que a gente está vendo acontecer. Então, às vezes a gente faz esses questionamentos, é importante justamente para a gente começar a perceber os movimentos e entender. E isso dá um pouco mais de segurança para a gente, traz mais confiança e fé de que as coisas estão caminhando como deveriam e que está tendo
um resultado aí, que tem coisas que, por mais que às vezes pareçam assustadoras, tem resultados positivos surgindo. Tem um movimento aí crescendo de uma forma que vai trazer mudanças positivas para o mundo, né? Então, né, uma expansão aí de consciência de muita gente que estava muito enganada, muito iludida, e agora está percebendo, né? As máscaras aí derretendo. E isso era uma coisa que era muito necessária e que para muitas vezes só mesmo através de um choque mesmo, para elas entenderem, né? Quem é quem, é, quais os personagens aí desse desse jogo aí, né? Do sistema e quem são as peças aí que estão manipulando as pessoas. Então, o que eu queria trazer, né, com esse texto é justamente a gente tentar observar as coisas para que a gente consiga se divertir nessa montanha russa que a gente está vivendo agora, né? Então, conseguir passar por esse momento de uma forma mais leve, acreditando que no final tudo vai valer muito a pena, certo? Então é isso. Agradeço a companhia, fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada um.